Eu quero conversar com vocês sobre um tema que muito me apraz, que é o tema da economia criativa, das atividades culturais e criativas, que são aquelas atividades baseadas na imaginação, na criatividade e também na capacidade dos seres humanos de tornar a sua imaginação e a sua criatividade em produto ou em experiências. Né? Todas essas atividades elas formam um setor da economia, que é a economia criativa, e que é um setor bastante dinâmico no nosso país e no mundo. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui a Los Angeles, na Disneyland, com os meus pais, e lá eu vi uma frase que, naquela época, me intrigou muito. E é algo que, obviamente, depois, estudando e conhecendo melhor a Disney, conhecendo melhor o Walt Disney e tudo mais, eu vi isso sendo repetido em vários lugares. Mas já naquela época, com 7 anos, isso me intrigou muito e eu demorei um certo tempo a entender a importância dessa frase e por que, para o Walt Disney, essa frase tinha essa importância tão grande a ponto dele ficar repetindo isso, disso ser quase onipresente na Disney. Acho que todo mundo que já foi, seja na Flórida, seja na Califórnia, ou alguém que já leu algum livro sobre o Walt Disney, enfim, que já teve algum contato com a Disney, deve ter visto essa frase, porque, de fato, é algo bastante emblemático. Né? O Walt Disney disse que, enfim, que ele esperava que as pessoas não perdessem de vista uma coisa específica, que tudo começou com um camundongo, tudo começou com o Mickey. Na verdade, não. Na verdade, tudo começou com um coelho. Né? Eu não sei se vocês conhecem a história, mas antes do Mickey, teve um personagem chamado Oswald, que foi o primeiro que ele criou, mas, enfim, não deu certo. Teve também uma disputa em relação ao nome, aí ele decidiu deixar o Oswald de lado e criou o Mickey, enfim, e foi o Mickey que deu origem ao império da Disney, que é hoje uma marca universal. Enfim, isso aí é para a gente ter uma ideia do que é a Disney hoje, né? Só em receitas, no ano fiscal de 2018, a Disney teve quase 60 bilhões de dólares. É a 14ª marca mais valiosa do mundo e teve um crescimento de 2017 para 2018 de 8%, bastante significativo para empresas desse porte, desse tamanho. E tudo isso começou com um camundongo, tudo isso começou com uma criação, com o talento de um criador, Walt Disney, que imaginou esse personagem, começou a desenhar, criou o personagem e, a partir daí, esse império da Disney se criou. Portanto, é a 14ª maior empresa do mundo, em termos de valor de marca. Ela é uma empresa que se construiu baseada em criação, em imaginação, em talento e em capacidade de transformar isso em produto, em serviço e em experiências. Portanto, é uma empresa da economia criativa e é um emblema do que a economia criativa é capaz de fazer. Não existe nenhuma outra área no mundo, nenhum outro conjunto de atividades econômicas em que o conceito de valor agregado, de valor adicionado, tenha tanta importância e a gente possa entender perfeitamente o que isso significa. Bom, vamos lá. Hoje, a economia criativa é um dos maiores setores da economia mundial. Aí são dados dos Estados Unidos, né? A economia criativa representa 4,2% do PIB americano. A gente está falando de algo em torno de 764 bilhões
de dólares por ano. O crescimento nas últimas décadas tem muito a ver com a revolução digital, a revolução das novas tecnologias, mas, enfim, o crescimento é exponencial. A gente observa um crescimento de 40% entre 98 e 2015. Quase 5 milhões de americanos hoje trabalham em atividades de economia criativa. Isso representa cerca de 3% do total dos postos de trabalho da economia americana. Então, a gente tem aí a dimensão do que a economia criativa realmente significa para os Estados Unidos. E há um estudo recente da consultoria PricewaterhouseCoopers chamado Media and Entertainment Outlook, que é um dos melhores, mais interessantes sobre a economia criativa. Eles atualizam todos os anos, mas a última edição eles fazem essa estimativa, quer dizer, de que nos próximos 4 anos a taxa de crescimento anual desse setor no mundo vai ser de 4,4% ao ano, o que é muito acima da média da economia mundial para esse período. E é interessante a gente analisar o que eles apontam em termos de crescimento para os diversos segmentos. E aí eu vou fazer também a ponte aqui com o Brasil, com a nossa realidade. Enfim, a maior taxa de crescimento aí nas estimativas da Price se dá justamente no segmento de realidade virtual e realidade aumentada. É hoje o segmento mais promissor, que apresenta as maiores perspectivas de expansão no campo da economia criativa e, enfim, realidade virtual tende a estar cada vez mais presente no nosso dia a dia em N áreas e não apenas no que diz respeito ao consumo, à fruição de conteúdos culturais ou de entretenimento, de diversão, também no que diz respeito à medicina e outras áreas. Mas, enfim, OTT são as plataformas over the top, né? Enfim, vídeo por demanda, streaming, etc. Enfim, e por aí vai. Videogames, esportes, até algumas formas, digamos, mais tradicionais, mais século XX, também de modos de consumo de conteúdos culturais, como o cinema, também seguem aí com uma perspectiva de crescimento bastante interessante. Isso aí significa basicamente o seguinte, que seja do ponto de vista do investimento, seja do ponto de vista das nossas carreiras profissionais, as atividades que compõem o campo da economia criativa são muito promissoras para todos nós, já valem muito, já significam muita coisa e certamente crescerão muito nos próximos anos. E essa é uma realidade também aqui no Brasil. O Brasil não está fora disso. Cada vez mais as atividades culturais e criativas têm um peso econômico, geram mais emprego, geram mais renda e se afirmam como um campo bastante interessante em termos profissionais. Hoje, essas atividades já representam 2,64% do PIB brasileiro, portanto, estão no top 10 da nossa economia. 1 milhão de empregos diretos, formais, gerados, 239 mil empresas e instituições, uma taxa de crescimento anual, de novo, aquele estudo da PricewaterhouseCoopers, mas aí falando apenas de Brasil, né, uma projeção de uma taxa de crescimento anual para os próximos 4 anos de 5,2%, portanto, acima da média mundial, da previsão para o mundo e muito acima da previsão para a economia brasileira como um todo. E aí 2 segmentos interessantes que são muito fortes aqui no Brasil, a previsão de um crescimento médio anual de 14,7% na indústria de games. A gente já tem no Brasil uma indústria de games razoavelmente bem consolidada, um mercado consumidor muito forte. Os brasileiros estão entre aqueles que mais consomem games e mais tempo dedicam aos games, e a gente já tem aqui no Brasil quase 500 empresas hoje produzindo games regularmente, com alguns cases de sucesso muito interessantes, como o Horizon Chase e outros, né? E também a questão dos eventos presenciais, isso é uma marca aqui do Brasil. Nós, brasileiros, adoramos o ao vivo,
A gente gosta muito das experiências digitais, remotas, mas a gente curte muito o ao vivo, então a gente gosta muito de ir a festivais, ver espetáculos presenciais. Isso é uma tendência muito forte aqui, e a estimativa de crescimento para os próximos anos é de 8,3% ao ano. Bom, São Paulo. Agora, o nosso caso específico aqui em São Paulo. São Paulo é a vanguarda da economia criativa brasileira. Nós temos aí vários números que demonstram isso claramente. As atividades culturais e criativas representam 3,9% do PIB do Estado, é o maior percentual de participação entre os PIBs dos estados brasileiros. São 330 mil empregos, 100 mil empresas e instituições. Isso aí representa 47% do PIB criativo do Brasil, 40% dos empregos do setor gerados aqui no Brasil e 41% das empresas desse setor também do Brasil. Portanto, São Paulo é o coração, São Paulo é o grande vetor da economia criativa brasileira. Bom, trouxe aí 2 estudos de caso interessantíssimos para compartilhar com vocês, que mostram o acerto de se investir em economia criativa, também do ponto de vista do Estado, do governo, do ponto de vista de políticas públicas, porque os resultados são muito interessantes, são muito estimulantes em termos de geração de renda, de geração de emprego, de geração de oportunidades, de geração de desenvolvimento. Então, se a gente quer desenvolver o Brasil, se a gente quer fazer com que a economia brasileira tenha um perfil econômico século XXI, apostar, investir na economia criativa é um caminho fundamental para isso. Então, vamos lá, começar com o caso da FLIP, da Festa Literária Internacional de Paraty, que vocês certamente conhecem ou já ouviram falar nesse evento. Um evento literário dedicado à literatura, edição de julho de 2018, teve um custo de 3,5 milhões de reais, 3 milhões e 500 mil reais, e teve um impacto econômico total mensurado pela FGV de 47 milhões de reais. O efeito multiplicador é 1 para 13, é muita coisa, é muito alto isso. Foram 1.349 empregos gerados e 4,7 milhões de reais de impostos arrecadados. Então, assim, é um triple win, né? Um triplo ganho. Você tem o ganho em termos de qualificação do repertório intelectual, da sensibilidade, da formação, da capacitação dos indivíduos que tiveram acesso a esse evento, que certamente participaram de uma experiência transformadora, né, que as fez melhor ou melhores em muitos sentidos. A gente tem também o benefício do impacto econômico, o quanto gera de renda, o quanto gera de emprego, e, do ponto de vista do governo, você tem aumento de arrecadação. Portanto, é um investimento que faz todo sentido, né? Sempre que as pessoas me perguntam, mas faz sentido o Estado no Brasil, o governo investir em cultura? Isso aí não deveria ser apenas um investimento privado? Não, não. É importantíssimo para o país, sob diversos pontos de vista, o investimento, não apenas privado, o privado sim, mas também o público em cultura. O retorno é muito grande e todos se beneficiam disso, não apenas os artistas, os produtores culturais. É o conjunto da população que se beneficia disso. A gente tem o estudo de caso aqui também da Game XP, que é um evento que aconteceu pela 2ª vez no Rio de Janeiro, obviamente dedicado a games, é organizado pelo mesmo pessoal que faz a CCXP aqui em São Paulo e também o Rock in Rio, uma parceria das 2 empresas. Teve um custo de 19 milhões de reais e um impacto econômico total de 54 milhões de reais, com a geração de 1.332 empregos e 5 milhões de reais de impostos arrecadados. Acho que são 2 exemplos aí disso que eu chamei de triplo benefício, né, esse triple win do investimento em economia criativa. Eu tinha feito aqui uma pergunta logo no início da minha apresentação, que é a pergunta fundamental. Quando a ficha vai cair? Vocês vão me desculpar por ter usado uma metáfora absolutamente analógica
e que talvez não faça sentido para muita gente, né? Porque nós há muito tempo que não usamos ficha mais para absolutamente nada. Mas, enfim, de qualquer maneira, a expressão continua válida. Quando a ficha vai cair? Quando a gente vai se dar conta aqui no Brasil de que nós temos um tesouro nas nossas mãos, que é a diversidade cultural, a criatividade, o talento e a capacidade de transformar tudo isso em produto e experiência que os brasileiros têm, e é algo pelo qual nós somos admirados no mundo inteiro, mas que muitas vezes nós mesmos não nos damos conta de que nós temos isso e de que isso é uma baita de uma alternativa, não apenas de renda para cada um de nós individualmente, mas na soma de tudo, de desenvolvimento para o nosso país. É impressionante como a gente acha absolutamente natural que a indústria automobilística, que gera 200 mil empregos, tenha 7,2 bilhões de reais de incentivos fiscais por ano, e muitas pessoas achem um absurdo que a economia criativa, que gera 1 milhão de empregos, portanto, 5 vezes mais, tenha 1 bilhão e 500 milhões de reais de incentivos fiscais por ano via Lei Rouanet. A gente acha isso um absurdo, a gente não questiona os incentivos para a indústria automobilística. No entanto, o setor cultural e criativo dá muito mais ao país na forma de geração de renda e emprego do que a indústria automobilística, para ficar apenas num exemplo. Então, eu espero, sinceramente, que a resposta para essa pergunta seja essa aí. As soon as possible, porque nós estamos desperdiçando uma vocação, desperdiçando um potencial que o Brasil tem. Como eu falei, nós podemos ser uma grande potência cultural e criativa, os meios estão todos aí, as condições estão todas aí. É uma questão da gente lembrar da frase do Walt Disney, de tudo que ela significa, de tudo que ela representa, e aplicá-la no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Qualquer um de nós aqui pode ser um novo Walt Disney e pode construir aqui no Brasil um império como ele fez a partir do seu camundongo famoso do Mickey. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido passar o recado. Valeu!